O versículo de Efésios capítulo 4, versículo 29, traz um ensinamento profundo sobre a maneira como devemos usar a nossa fala e o impacto que as palavras podem ter nas pessoas ao nosso redor. Neste texto, o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se absterem de palavras que fazem mal aos outros, ou seja, palavras ofensivas, prejudiciais ou que causam dano emocional e espiritual. Ao invés disso, ele nos desafia a usar a fala como uma ferramenta de edificação, encorajamento e instrução para ajudar os outros a crescerem na fé e a receberem o que necessitam. Em um mundo onde a comunicação é rápida e muitas vezes impensada, seja nas interações diárias, nas redes sociais ou nas conversas cotidianas, este versículo se torna ainda mais relevante. Somos bombardeados diariamente com palavras duras, críticas destrutivas e mensagens que não agregam valor. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a nadar contra essa corrente, utilizando nossa voz para trazer bondade, sabedoria e cura. O primeiro ponto importante do versículo é o que Paulo chama de palavras que fazem mal. Isso inclui palavras de julgamento, fofoca, ofensas, palavras raivosas ou desnecessariamente críticas. A Bíblia é clara em vários outros textos sobre o impacto negativo que a fala descontrolada pode ter. Por exemplo, em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, a língua é descrita como um pequeno membro do corpo, mas capaz de causar grande destruição, comparando-a a um fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Isso nos lembra de que mesmo uma palavra pequena, se dita de forma imprudente ou mal intencionada, pode ter consequências enormes. Quando permitimos que nossa fala seja contaminada por raiva, inveja ou ressentimento, estamos não apenas ferindo os outros, mas também comprometendo o nosso próprio testemunho cristão. Cada palavra que dizemos reflete quem somos por dentro, e como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, para mudarmos nossas palavras, devemos primeiro olhar para dentro, buscando transformação interior através da oração e da meditação na palavra de Deus. O segundo ponto que Paulo destaca é o uso de palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. Aqui vemos o papel poderoso da fala positiva na vida de um cristão. Nossas palavras têm o poder de construir, encorajar, ensinar e fortalecer. Quando falamos com sabedoria e amor, podemos ajudar outras pessoas a crescerem espiritualmente, a superarem suas dificuldades e a encontrarem um caminho de esperança em Cristo. Isso pode acontecer em muitas formas, como ao oferecer um conselho bíblico a um amigo, ao encorajar alguém que está desanimado, ou ao compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Essas palavras boas também são uma forma de testemunho. As pessoas ao nosso redor, crentes ou não, observam a maneira como nos comunicamos. Quando demonstramos amor, paciência e sabedoria através da nossa fala, estamos mostrando o caráter de Cristo em nós. Pelo contrário, se nossas palavras são ásperas ou desnecessariamente críticas, isso pode afastar as pessoas, dificultando que elas vejam Cristo em nossas ações. Outro aspecto essencial deste versículo é a ideia de que nossas palavras devem ajudar os outros a conseguir o que necessitam. Paulo está falando de uma comunicação que seja prática e útil. Isso significa que nossas palavras devem ser propositais e voltadas para o bem-estar do outro, e não apenas falar por falar. Podemos aplicar isso nas nossas conversas diárias ao perguntar: o que essa pessoa precisa neste momento? Como posso usar minhas palavras para ajudá-la de maneira real e concreta? Pode ser uma palavra de consolo para alguém em sofrimento, uma palavra de orientação para quem está em dúvida, ou até mesmo um simples agradecimento que pode alegrar o dia de alguém. Por fim, o versículo nos chama a falar de maneira que façam bem aos que ouvem. Isso reforça o princípio de que a nossa fala deve ser carregada de bondade e ter um impacto positivo sobre aqueles que nos ouvem. Devemos ter cuidado para não apenas evitar o mal, mas ativamente buscar o bem,
através das nossas palavras. Isso reflete a própria essência do Evangelho, que é a mensagem de boas novas, de salvação e esperança. Quando usamos nossas palavras para abençoar, estamos vivendo o chamado de Cristo para sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Em conclusão, Efésios, capítulo 4, versículo 29, nos desafia a ter uma comunicação transformada pelo poder do Espírito Santo. Não se trata apenas de evitar palavras negativas, mas de buscar intencionalmente falar de forma a edificar, encorajar e suprir as necessidades dos outros. Ao fazermos isso, refletimos o amor de Deus e ajudamos a construir uma comunidade de fé mais forte, onde as palavras são usadas como instrumentos de cura, crescimento e edificação. Que possamos, em cada conversa, lembrar-nos do impacto que nossas palavras podem ter e buscar falar sempre com amor e sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus, agradeço por Tua palavra que nos orienta e transforma. Hoje, ao meditarmos em Efésios capítulo 4, versículo 29, pedimos que o Senhor nos ajude a controlar a nossa língua e a usar nossas palavras de forma sábia. Que as nossas conversas reflitam o Teu amor, a Tua bondade e a Tua verdade. Pai, ajuda-nos a evitar palavras que machucam ou prejudicam os outros. Que sejamos rápidos para ouvir, lentos para falar e tardios para nos irar. Quando falarmos, que as nossas palavras tragam edificação, cura e encorajamento para aqueles que nos cercam. Senhor, transforma o nosso coração, porque sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Que a nossa vida seja tão cheia do Teu Espírito que, ao abrirmos a boca, possamos transmitir graça, amor e sabedoria. Dá-nos discernimento para entender o que as pessoas ao nosso redor realmente necessitam e usa-nos para trazer palavras que fortaleçam a fé e promovam o bem. Que cada palavra que sair de nossos lábios seja uma bênção para os que ouvem, trazendo paz, esperança e consolo. Que sejamos instrumentos da Tua vontade, usando a fala para compartilhar o Teu Evangelho e demonstrar o Teu amor incondicional. Em nome de Jesus, oramos. Amém.